Conferência Onda Dura apresenta Eloi. Boa tarde, família. Tudo bom? Felizes por estarem aqui na Conferência 2019. Hoje é o último dia de conferência e esses 2 dias que nós tivemos já foram extraordinários. Deus tem feito muito em nosso meio. Eu falo até por mim, Deus tem feito muito no meu coração. E eu acredito que hoje vai ser também mais um dia marcante para a nossa história. Ok? Você crê nisso? Amém? Vamos orar então, gente? Feche teus olhos aí no teu lugar. Baixa tua cabeça. Vamos baixar nossa adrenalina aqui, nossa euforia. Jesus, nós colocamos esse 3º dia de conferência nas tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que você é um Deus vivo, um Deus real, um Deus presente. Portanto, fale conosco nessa tarde. Edifica a tua igreja. Que a tua igreja saia daqui pronta para te representar nesse país e por onde o Senhor nos enviar. Nós, Senhor, abrimos o nosso coração para o teu falar. Eu peço a ti, Jesus, que apesar de mim o Senhor fale nessa tarde. Eu peço, Jesus, nesse momento, me diminua e que a tua palavra cresça. Abra os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos te ouvir. Ilumina o nosso entendimento para a tua palavra. Porque nós cremos, Pai, que uma igreja que teme a palavra, que pratica a palavra, ela é uma igreja que transforma o mundo. Nós te pedimos isso para essa tarde, Jesus, para todos que virão aqui, falarão da tua parte, serão boca do Senhor nesse lugar. Nos abençoa, nos edifica, nos transforma, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 3. Gente, eu tenho a missão hoje à tarde aqui de falar de algo que eu julgo algo muito importante. O meu tema nessa conferência é refreie a sua língua. Ixi, lá vem. Eu confesso que quando eu recebi esse tema, eu, fiquei empolgado e motivado para pregar. Essa noite eu fui dormir, era 4:30 da manhã, cara. Porque eu fui olhar para o meu sermão e fui orar sobre ele. Já vinha orando, já vinha, meditando na palavra. Eu fui orar e, cara, Deus moeu o meu coração. Eu acredito que a língua, como nós vamos ver daqui a pouco, ler a palavra e perceber, a língua ela é um instrumento minúsculo, mas capaz de grandes coisas, tanto para o lado construtivo quanto para o lado destrutivo. E talvez a língua descontrolada seja um dos maiores problemas do nosso meio. Seja um dos maiores cânceres para a igreja local. Seja um dos maiores empecilhos para o avanço da igreja, o avanço piedoso da igreja. E de fato eu estou empolgado para pregar essa palavra, e eu acredito que ela vai alcançar o nosso coração, porque a palavra de Deus tem esse poder. Então, se você abriu aí a tua Bíblia, Tiago, no capítulo 3, acompanhe comigo a leitura. Tiago, capítulo 3, diz o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Existia uma ânsia, um afã aqui, que Tiago está falando, e esse afã e essa ânsia é comprovada no capítulo 4, onde ele questiona de onde vêm as brigas, discussões de vocês. Existia uma disposição a falar, falar e falar.
Por exemplo, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, acerca do culto, da reunião dos crentes. Existia uma certa bagunça lá, mas de fato naquela ocasião e naquele tempo, a igreja dos primeiros séculos, os primeiros dias, era uma igreja onde as pessoas tinham a liberdade de falar, tinham a liberdade de trazer uma palavra. Só que isso de alguma forma começou a subir para a cabeça das pessoas, e muitos desses, dentro desse certo ambiente de liberdade, estavam querendo ser mestre dos outros, e por isso estavam se tornando gente faladora, gente que fala demais, gente que fala além daquilo que é permitido, gente que começou a subir para a cabeça a fama de ser conhecido como mestre, como aquele que ensina, aquele que fala e tudo mais. E Tiago está falando: ei, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois os que ensinam, nós que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Aqueles que ensinam precisam conhecer mais a Deus. Aqueles que ensinam precisam ser pessoas responsáveis, porque se responsabilizar sobre a vida de pessoas é algo muito, muito importante, é algo muito sério. Estar, por exemplo, num púlpito como esse, irmãos, é algo muito sério. Precisa haver muito temor em ensinar o povo de Deus. E eu olho daqui de cima, um espaço repleto, lotado, nós estamos aqui em mais de 2.000 pessoas. E isso suscita muita responsabilidade. Ele fala: ei, não tenha tanta pressa em ser mestre. E hoje nós temos também um ambiente de liberdade. Por exemplo, a internet se tornou esse ambiente, onde as pessoas que ainda não conhecem talvez Deus satisfatoriamente, estão se apresentando como mestres e trazendo diversos ensinos, muitas vezes ensinos contrários à palavra de Deus. Ou seja, nós nos dias de hoje temos aí as redes sociais, e muita gente se sente na liberdade de se tornar mestre de muitos, e canais no YouTube, vídeos e tudo mais. Existe um ambiente, mas Tiago está falando: meu irmão, calma, meu irmão, não sejam muitos de vocês mestres, porque é uma grande responsabilidade falar é uma grande responsabilidade, falar é uma grande responsabilidade, ensinar é uma grande responsabilidade. E aí Tiago continua: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos nós aqui, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Ou seja, Tiago começa a falar agora sobre a tal da língua. Se nós conseguíssemos controlar a língua, nós controlaríamos todo o nosso ser. E aí você deve estar pensando: mano, eu falo demais, eu devo ser um descontrolado. Deve ser. Ele está falando sobre autocontrole, sobre se dominar. E a falta de domínio próprio é evidenciada a partir da língua descontrolada. E aí ele continua falando: por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja. Mesmo com ventos fortes, assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Algo pequeno promove discursos grandiosos.
Quando a língua é dominada, refreada, ela é capaz de produzir grandes discursos, grandes coisas, construir grandes coisas. Quando ela é dominada, quando ela é refreada, ela, quando está sob o domínio, pode direcionar a vida de alguém para lugares melhores, para caminhos melhores, para destinos melhores. E aí Tiago continua dizendo: vejam agora como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Agora Tiago está falando do lado perverso da língua, do lado destrutivo da língua. A língua, meus irmãos, ela é capaz de causar grandes destruições. Você é alguém que tem dominado sua língua? Saiba de uma coisa: Deus não nos fez indivíduos onde aquilo que nós vivemos, fazemos, falamos, não tem implicação no vizinho do lado. Quando ele fala que a língua, através de uma pequena faísca, ela pode causar um grande incêndio, uma grande destruição, ela está falando que, se não domino a minha língua perversa, posso incendiar esse lugar. Eu posso incendiar a sua vida, e você é do lado e é do lado, e daqui a pouco nós temos uma grande destruição aqui nesse lugar. Tamanho o poder que há na tal da língua. E essa perversidade, diz Tiago, ela é alimentada pelo inferno. Ou seja, a língua perversa, a língua que profere palavras destrutivas, ela é alimentada, esse fogo é alimentado pelo inferno. Portanto, quando você profere palavras destrutivas, você está dando vazão ao inferno que há em você. Sério isso, não é? Tiago continua dizendo: o ser humano, ele consegue domar toda espécie de animal, de ave, de répteis, de peixes, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Meus irmãos, talvez esse texto faça uma alusão ao jardim do Éden, onde foi dado a nós o domínio sobre os animais. E de fato esse domínio não foi perdido, mas o domínio da língua foi perdido, sim. O ser humano, ele é incapaz de dominar a sua língua. O ser humano, ele é incapaz de dominar a sua fala, a sua língua. Ele é incapaz de fazer isso. Na sua natureza caída e pecaminosa, o ser humano é incapaz de dominar a sua língua. Sabe aquele teu amigo de trabalho, que não conhece a Cristo, que não nasceu de novo, que não tem uma nova natureza? Ele não consegue dominar a língua, e não adianta você tentar domesticar esse cara, porque ele não consegue. Quer ver uma coisa? Tiago continua dizendo, e agora ele fala para mim e para você, ele fala aos crentes, sabe por quê? Porque ele diz assim, no versículo 9, às vezes louva nosso Senhor e Pai. Quem louvou a Deus nessa conferência? Levanta a mão bem alto. Quem louvou a Deus nessa conferência? Amém, cara, eu louvei muito a Deus nessa conferência. Às vezes a sua língua louva o Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E é aqui que Deus me pegou nessa madrugada. Você amaldiçoou alguém esses dias que você esteve aqui? Você olhou para alguém
e amaldiçoou com palavras? Não, pastor, não fiz isso. Estou num ambiente santo, só irmãos, só alegria. Mas deixa eu falar uma coisa, cara. Mateus capítulo 5, versículo 22 fala: ei, não mate. Vocês ouviram falar, não mate. Mas eu vos digo que se somente você pensou algo, cogitou algo em seu coração, isso já mostra que o seu coração ele é podre. E aí eu comecei a me analisar. Eu falei, nossa, eu fiz muito isso. Bateu uma bad, mano. Porque a mesma língua que louva foi a mesma língua que também amaldiçoou. E maldições do tipo: eu não vejo dessa forma, eu não penso dessa forma, eu não agiria dessa forma. Ele continua dizendo: e assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Como pode bênção e maldição saírem da mesma boca? E aí ele fala assim, na continuação do texto: acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Ele fala primeiro como que você pode abençoar com a boca e como que você pode amaldiçoar a mesma boca. Ele fala, isso não está certo. Ou seja, eis uma contradição moral. Como você pode louvar a Deus fazendo algo certo, louvar a Deus, mas ao mesmo tempo você amaldiçoar com a boca? Existe uma contradição moral aí. Como é que vocês fazem uma coisa que é certo, mas uma coisa que é errada? E depois ele fala, ele usa elementos aqui, falando acerca da natureza. Com uma fonte de água pode jorrar doce e amargo. Como pode sair doce e amargo da mesma fonte? Naturalmente falando, isso não é possível. Como pode de uma figueira nascer azeitonas? Ou de uma videira produzir figos? Como pode isso? Isso não é natural, não é isso aí, está errado. Então ele mostra que o problema da língua, antes de ser um problema moral, antes de ser um problema de eu falei, eu abri minha boca e eu xinguei, antes de ser um problema moral, eu fui lá, eu invejei, eu falei, eu fofoquei, antes de ser um problema moral, é um problema da natureza humana. É um problema da natureza humana. E olha só, agora pulando lá para o texto de Mateus, no capítulo 12, Mateus capítulo 12, versículo 33 fala: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos são bons. Se a árvore é ruim, os frutos são ruins. Raça de víboras, de Jesus aos fariseus. Porque Jesus ele estava lá e ele cura um endemoniado. E as multidões falam: ei, será que esse é o filho de Davi? Não, não pode ser ele. Não pode ser o filho de Davi. Mas os fariseus falam o quê? Esse cara está expulsando demônios no poder de Beelzebu. Isso aí é um demoniado. E Jesus fala: raça de víboras. Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos um grave problema no nosso coração. Nós temos um grave problema, profundo problema no nosso coração, porque ele é uma fábrica de pecado, ele é uma fábrica de injustiça. Nós temos um grave problema e profundo em nosso coração.
E olha só, ele continua dizendo em Mateus: eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda a palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Nós temos um problema em nosso coração, porque o nosso coração profere palavras torpes, palavras inúteis, palavras que não edificam, palavras que destroem. E nós seremos julgados, condenados ou absolvidos pelas palavras que falamos. Mas as palavras que falamos provêm de um coração, provém de uma fonte, e esse é o nosso problema. Mas pastor, como é que corrige esse problema? Tiago, na sequência do seu texto, ele diz: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Que vem da sabedoria. A solução para o nosso coração está na sabedoria que desce do alto. A sabedoria que desce do alto, ela transforma o nosso coração. Olha o que Tiago continua dizendo: mas se seu coração, se nele a inveja amarga e a ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas, demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. A língua perversa é alimentada por inveja amarga e ambição egoísta. O termo ambição egoísta, ele pode ser traduzido por um sentimento faccioso. O que é um sentimento faccioso? Indo na originalidade da palavra, ele diz o seguinte: é uma propaganda eleitoral, é um desejo de colocar-se acima, é um espírito partidário, é um sentimento criador de divisões. Aquele que tem a ambição egoísta, ele está procurando juntar para si, juntar seguidores para si, juntar adeptos da sua opinião, da sua filosofia, da sua ideologia. E o coração carnal e mundano, ele é cheio de ambição egoísta, e ele precisa ser corrigido. É a nossa maldita vontade no trono da nossa existência, da nossa vida. A minha vontade, a sua vontade, ela precisa ser diluída. Ela precisa ser assumida numa postura de edificação do reino de Deus. A língua perversa, o coração egoísta, o coração faccioso, ele produz divisões na igreja. Ele produz divisões. E não há nada que enfraqueça mais uma igreja do que as divisões. Não há nada que enfraqueça mais a igreja do que acabar com a unidade dela. Na Torre de Babel, Deus fala: ei, nós precisamos confundir a língua dessa galera. Eles estão falando muito a mesma língua. E daqui a pouco eles vão se tornar gente imparável, um povo imparável. A força de um povo está na sua unidade. A força da igreja está na sua unidade. Mas a unidade é atacada pelo coração ambicioso, cheio de sentimento faccioso, proferido por línguas perversas, maldosas, que destroem a unidade da igreja. Meus irmãos, a igreja é o plano de Deus para a redenção do mundo. A igreja é o plano de Deus para a transformação do mundo. A igreja é o plano de Deus para a pregação do evangelho ao perdido, ao mundo. A igreja vive a piedade. A igreja é o instrumento. A igreja é a esperança para o mundo. A igreja local é a esperança para o mundo. A igreja é a esperança. Não há esperança em outra instituição. Agora presta atenção, cara. A sua língua perversa, o seu coração faccioso, cheio de sentimento divisor,
ele pode estar lutando contra a igreja. E eu não queria, cara, eu não quero ser encontrado lutando contra a igreja, falando mal da igreja. Olha para quem está do seu lado, está aí a igreja, cara. A igreja são pessoas. Você tem o costume de falar mal de pessoas? Você tem o costume de, não pastor, eu não falo mal, jamais. Não na frente, fala atrás, né? Quando você não bota para fora suas discordâncias, você vai fazer o quê? Você vai fofocar, mano. Que não sejamos encontrados falando mal da igreja, falando contra a igreja. Não fale contra quem está do seu lado. Jesus falou aos fariseus naquela ocasião, no capítulo 12, ele falou: ei, quem não está comigo ajuntando, está espalhando. Quem não está comigo ajuntando, está espalhando. E ei, o reino dividido em si mesmo, ele não subsiste. Se existe algo que pode destruir a igreja, não são os ataques externos. Aliás, os ataques externos, as perseguições externas, elas só podem fortalecer a igreja. Mas a igreja pode ser destruída dentro dela, na sua unidade. É ali que ela pode ser destruída, por mim e por você. Quando nós não renunciamos o nosso coração faccioso. Quando nós não renunciamos o nosso coração faccioso. A sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17, é antes de tudo pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Meus irmãos, adotem um crivo para você. Adotem um crivo quando você for falar qualquer coisa, que nenhuma palavra saia da sua boca, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra inútil, mas só aquela que tem o objetivo, a intenção e o propósito de edificar, de encorajar. Adote um crivo para você. Primeiro, se pergunte: o que eu vou falar é verdade? Segundo, o que eu vou falar é necessário? E terceiro, o que eu vou falar é amável? Tiago completa dizendo: e aqueles que são pacificadores, não facciosos, pacificadores. O pacificador, ele reúne, o pacificador, ele junta, o pacificador, ele reconcilia. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus e que Ele purifique o nosso coração. Estenda suas mãos, vamos orar. Jesus, colocamos o nosso coração diante de Ti. O nosso coração muitas vezes cheio de sentimento faccioso, cheio de preferências que diluem a unidade, a comunhão, Pai. Nós renunciamos aqui, Pai, para que você venha e purifique, nos perdoe dos nossos pecados e purifique a gente. Purifica o coração da Tua igreja, purifica-nos, Pai. Nós clamamos a Ti, purifica-nos para que nós saiamos daqui falando palavras apenas de edificação, de encorajamento, que a piedade não seja refreada em nosso meio por falas desencorajadoras, mas que nós saiamos daqui prontos a edificar a Tua igreja, a sermos fortalecidos em unidade, para que nós possamos ser o único meio de salvação, o único meio de esperança desse mundo, efetivos. É o que nós Te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês, gente, tamo junto.